Boa noite, Macuyu, Motumbá, Colofé, Benção, Aquede, Benção. Sou Liliane Braga, Indemuni, doutora em História, candomblezeira, ativista da educação intercultural em trilhas decoloniais. Sou formadora de professores na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e desde 2015 atuo ministrando formações em torno do jogo africano Mancala Awele. Prossigo com a comunicação selecionada para o GT23, Memórias Negras, Educação, Raça, História e Religiosidade na América Latina e Caribe. O título é O Jogo de Tabuleiro Africano Awele frente à Agenda Político-Pedagógica Intercultural. Eu partilho a tela do texto para que possam me acompanhar nessa comunicação. Awele é um jogo da família Mancala, nome genérico usado por antropólogos para designar uma família de jogos de tabuleiros de África, com mais de 200 variações, e que, no geral, designa jogos disputados em tabuleiros com várias concavidades, que formam de 2 a 4 fileiras e com o mesmo princípio na distribuição das sementes. Trata-se de jogos milenares com base lógica, cuja estrutura de movimentos de captura e defesa das peças, que são as sementes, conchas ou outros, está pautada em conceitos matemáticos, em práticas culturais e em filosofias africanas. No caso específico do tabuleiro de Mancala Awele, então a gente está entrando num jogo particular da família Mancala. Trata-se de um objeto esculpido em madeira, composto por 2 fileiras, contendo 6 concavidades de mesmo tamanho em cada uma das fileiras, e 2 concavidades maiores nas laterais do tabuleiro. Servem para armazenar as sementes, pedras ou conchas, que aqui estamos chamando de peças, capturadas ao longo do jogo. Ao fim dessa apresentação, a gente tem uma imagem para que vocês possam ver o tabuleiro de Mancala Awele. O tabuleiro é um objeto polissêmico, cuja escultura pode remeter a animais ou outras formas, sempre aludindo às culturas na qual está inserido. O jogo também pode ser praticado em concavidades feitas no solo, e registros arqueológicos já localizaram rochas esculpidas contendo peças que apontavam para a prática milenar do jogo Awele e outros jogos da família Mancala em África. O desenrolar do jogo se dá em torno da semeadura e colheita de peças, e vence a partida quem capturar a metade mais uma unidade das peças. A regra básica do jogo é a distribuição contínua das peças ou a semeadura nas concavidades do tabuleiro, seguida da colheita delas. Aqui a gente vai falar mais especificamente da relação do jogo Mancala Awele em territórios de afrodiáspora, em particular a Bia Yala, então aqui nas Américas. Antígua, também denominado originalmente como Waladli, é onde o jogo pan-africano Wari, ou Awele, é melhor preservado nas Américas, ou a Bia Yala, segundo a antropóloga cultural afrodiaspórica Sheila Walker. O diálogo com ela, estabelecido desde 2021, quando ocorreu nosso encontro virtual em encontros internacionais envolvendo o Awele, tem alimentado nossas pesquisas em torno ao jogo e a agenda pedagógica intercultural relacionada a ele, acompanhada por ações de organizações que envolvem movimentos sociais e instituições de ensino formal e informal. Há um perceptível entusiasmo por parte de personalidades de países da América do Norte, Europa e do próprio continente africano, quando a política educacional com jogos de tabuleiro implementada no município de São Paulo é compartilhada, conforme podemos notar nos eventos internacionais que serão abordados mais adiante e que acompanham a agenda político-pedagógica intercultural de continentes unidos por afrodiásporas e preocupadas com a educação intercultural, parte dessas comunidades afrodiaspóricas, bem dizendo. Em Antígua, Waladli, a figura de Trevor Simple Simon é o principal expoente quando se trata da disseminação do Wari Awele. Simon ganhou um grande número de competições de Wari em nível mundial, sendo globalmente conhecido como grão-mestre do jogo. Em 2022, foi homenageado pelo governo do país como comandante da ordem mais distinta da nação, em reconhecimento à sua contribuição para os esportes em geral. Trevor Simon, no entanto, tem tentado há tempos convencer as autoridades quanto ao benefício de se introduzir o Wari Awele no sistema de ensino do país. Abre aspas. Temos provado ao longo dos anos que, uma vez que os alunos se envolvem no aprendizado do jogo Wari,
suas habilidades matemáticas melhoram, sua confiança aumenta, sua capacidade de planejar e executar se aprimora, e tudo isso faz parte do jogo. Ensina lições de vida que não se pode realmente pagar. A tradução é nossa, de um artigo de Batiste, publicado em 2021. Segundo ele, estudantes melhorariam suas habilidades em matemática ao mesmo tempo que aprenderiam sobre sua herança africana, uma vez que o jogo estivesse presente nas escolas locais, algo que até 2021 não havia logrado no país Antigua, e não foram localizadas informações online posteriormente ao ano citado. Naquela região, o jogo teria sido trazido e se mantido entre a população em razão da forte presença de pessoas que para ali vieram à força nas condições adversas da escravidão, traficadas a partir de Gana, no oeste africano. Pessoas majoritariamente do povo Ashanti, onde o jogo é chamado de Owari, conforme se pôde inferir a partir dos estudos de Mike Dash, compartilhado conosco por Sheila Wall. No Brasil colônia, estudos apontam que esse jogo de semear africano era conhecido como Mancala Ayo e teria sido trazido para cá por integrantes do povo Yorubá, sequestrados da Nigéria durante o tráfico transatlântico. O intento não logrado em Antígua é uma realidade na rede municipal de ensino de São Paulo. Aqui, desde 2016, o Mancala-Oilê, nome do jogo na Costa do Marfim, integra oficialmente a prática pedagógica da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, com a publicação da Portaria 7.240, que institui o programa Jogos de Tabuleiro, no qual o Oilê figura ao lado do xadrez, que é da Europa, do jogo asiático Go e do jogo da onça, dos povos originários do Brasil. Importante ressaltar que a retomada da prática desse jogo africano por aqui é fruto da agência político-pedagógica de pessoas da comunidade afrodiaspórica local. A introdução do Mancala-Oilê na SMSP contou com a participação ativa do Núcleo de Educação Étnico-Racial da Secretaria, atuante desde 2013. Para que a implementação do jogo na RME pudesse acontecer, foi pensado o curso de Mancala-Oilê, idealizado em 2015 pela coordenação do NEE, em parceria com a coordenadoria do CEL, e cujo momento inicial tivemos a oportunidade de fazer parte. O curso de formação de professores para o jogo Oilê, abre aspas, faz parte de um projeto epistemológico e político, a partir de uma crítica ao currículo ocidental em seus postulados filosóficos de jogos, fazendo uma reflexão no contexto pedagógico sobre interculturalidade, relações étnico-raciais e educação, fecha aspas, como apontam as autoras e participantes da implementação do jogo Mancala-Oilê junto da rede RMSP, Eliane Costa Santos e Maria Conceição França. Fazendo face à colonialidade pela qual a Europa produz as ciências humanas como modelo único na produção de conhecimento, é que a prática pedagógica com a lei reposiciona no centro do currículo epistemologias um dia colocadas à margem por parte da modernidade, colonialidade. A partir desse jogo, estamos falando aqui de uma episteme que reúne valores históricos e culturais do continente africano, contribuindo no desenvolvimento do raciocínio lógico e, paralelamente, no desenvolvimento da capacidade de exploração e troca, de testar hipóteses, exercitar a concentração, construir identidade. É um jogo que utiliza as potencialidades humanas de maneira integral, abre aspas, relacionando o cotidiano numa troca contínua, contribuindo na aprendizagem do respeito às regras, limites e espaços do outro, sendo com um senso de cooperatividade, mesmo durante uma contenda, a exemplo de não poder deixar o outro sem nenhuma semente, como a regra do dar de comer do Mancala-Oilê. Conforme aponta Alcácio Almeida, no prefácio da publicação da SMSP, sobre o jogo Mancala-Oilê, por meio dos jogos da família Mancala é possível desenvolver a memória auditiva, a memória visual e corporal, a imaginação, as funções da linguagem, da gestualidade e outras, que são funções sociais, morais e educativas a partir de África. Na introdução desse jogo pela RMSP, a contribuição do trabalho do caribenho Trevor Simon foi preponderante. Ele é cofundador em 2005 da Academia de Wari de Antigua e Barbuda, ao lado de September Christian, já falecido. A academia tem por objetivo ensinar o esporte a estudantes, grupos comunitários, assim como transmitir os valores do Wari para todas as pessoas de ascendência africana, que é a maioria no país. Visa ainda garantir que o Wari seja preservado e mantido como um dos esportes tradicionais dessas ilhas.
O legado desses esportes Wari do Caribe serviu de base para a implementação do jogo na RMSP, onde as regras adotadas são as mesmas da Academia de Wari de Antigua e Barbuda e que são vigentes nos campeonatos internacionais deste jogo, cuja modalidade online ganhou força a partir da pandemia do Covid-19. Estudos apontam que a prática dos jogos de semeadura da família Mancala, em Swahili é Mancalé ou jogo da inteligência, rememora estilo de vida e organização social do Egito Antigo, Kemet. Supõe-se que os jogos Mancala surgiram no Vale do Rio Nilo, onde a prática da agricultura movia a sociedade. O modo de vida dos egípcios era determinado pelas cheias dos rios, ou melhor, do Rio Nilo, o que refletia em todos os aspectos da vida social, econômica e cultural do povo. Nesse modelo de sociedade, a semeadura é planejada para que a colheita seja bem-sucedida e, em seguida, as sementes sejam armazenadas em depósito, garantindo-se assim as próximas semeaduras e o sustento do povo, conforme artigo de referência que é de Robson Silva, de 2021. Assim, o Awele não se dissocia do comunitarismo a partir de cosmopercepções africanas, sendo cosmopercepção um conceito proposto pela autora nigeriana Oyeronke Oyeyemi ao descrever povos iorubás ou outras culturas que privilegiam sentidos que não sejam o visual, ou que privilegiam a combinação dos sentidos. Os benefícios advindos da prática sistemática do Mancala Oyele são muitos. Seu potencial pedagógico inclui o desenvolvimento de raciocínio lógico e abstrato, atenção, observação, memória, imaginação, inventividade, materialidade. No campo emocional, estimula a motivação. Todas essas informações do artigo de Eliane Costa Santos, na publicação de SME de 2020. O jogo, abre aspas, desenvolve a capacidade de aprender e aceitar as perdas e limitações, explorar a troca, testar hipóteses, exercitar a concentração, construir identidade. E é classificado pela referida autora como cooperativo, relacionando o cotidiano numa troca contínua. Abre aspas, aprende-se a respeitar regras, limites e espaços do outro, com um senso de reciprocidade, mesmo durante uma contenda. A quem desejar se aprofundar nas potencialidades culturais e matemáticas do jogo, referimos também os estudos de Pereira, 2011, e a publicação completa de SME de 2020. Em África, a valorização da partilha integra o preparo para a vida na comunidade. Com este jogo, aprende-se sobre a percepção de mundo a partir do aprender fazendo, metodologia que no mundo euro-ocidental é reservada à educação infantil. O jogo permite levar para os demais ciclos educacionais a pedagogia decolonial do aprender fazendo das epistemes africanas. Portanto, um valor que perpassa a educação da perspectiva plural, para além da cartilha eurocentrada. Com esta forma de transmitir e aprender conhecimento, o aprendizado é integrado para o resto da vida. A necessidade de transformação que abre o currículo para as práticas pedagógicas interculturais foi ocasionada pela Lei 10.639 de 2003, que altera a Lei de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino, história e cultura brasileira e indígena, Lei 11.645 de 2008. A introdução do Mancala Oyele na política pública educacional do município de São Paulo responde às diretrizes curriculares da referida lei, originalmente publicada em 2003, no caso, e as diretrizes em 2004, a partir das lutas encampadas pelo movimento social negro brasileiro. Entre os desafios para a implementação da Lei 10.639, encontram-se as restrições nos conjuntos de professores, tanto nas redes públicas quanto nas redes privadas de ensino, como também na própria universidade, como relata Henrique Cunha nos estudos de Pereira. No trabalho que temos realizado na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, a formação em torno do jogo Oyele e sua prática está diretamente relacionada à política pedagógica intercultural encampada pelo movimento negro. A Lei 10.639 propõe, abre aspas, uma pauta reivindicatória em consonância com as disputas por espaços de representação, conforme Miranda 2014. Nesse sentido, entendemos ser fundamental a criação de mecanismos de cooperação e debate no âmbito dos movimentos comprometidos com o fomento de lugares epistêmicos de orientação mais plural e menos monolíticas, encontrados no Mancala Oyele. Então, nosso trabalho, que é realizado desde 2016, tem buscado minimizar as restrições relatadas pelo professor Cunha.
E é um trabalho pautado em materiais de referência, como os aqui incluídos, e na prática pedagógica de professores que se encontram no chão da escola deste município. Participam das formações colaborando com as suas experiências enquanto ativistas da educação das relações étnico-raciais, intercultural e antirracista. Iniciativas no país envolvendo o uso da lei para fins educativos têm sido relatadas em outras localidades para além de São Paulo, principalmente se tratando da introdução do jogo com fins de pesquisa. Então, uma das ações que levanta achados a partir do jogo em instituições de ensino é o projeto de pesquisadoras que, no estado de Pernambuco, pesquisaram a comunidade quilombola 11 negras. Essa pesquisa aponta que o OARE, ou AOLE, contribui para a agenda político-pedagógica de uma educação intercultural no Brasil. Educação que está conectada a um projeto social, cultural, educacional, político, ético e epistêmico em direção à decolonização. E, abre aspas, a um giro epistêmico capaz de produzir novos conhecimentos. Uma compreensão simbólica do mundo em que o espaço epistemológico está em consonância com conhecimentos subalternizados, conforme Catherine Walsh e autores citados. Vamos aqui que descolonizar é deslocar de nossas subjetividades a perspectiva euro-norte-hemisférica do centro do currículo e dar espaço para perspectivas de outros povos figurarem junto daquele povo que antes se fez hegemônico. Aquele povo que antes se fez hegemônico. Retornando à política pública implementada na cidade de São Paulo, conforme autoras já citadas, a agenda política por meio da qual o OIL é introduzido na RMSP diz respeito a uma intervenção de movimentos negros e educadores que se voltam à prática pedagógica intercultural, sendo que interculturalidade aponta e representa processo de construção de um conhecimento outro, de uma prática outra, de um poder social e estatal outro, e de uma sociedade outra. É um paradigma outro pensado por meio da praxis política. Esse conhecimento outro contribui para descolonizar paradigmas dominantes e a padronização cultural, que constrói o conhecimento, entre aspas, universal do Ocidente. Entendendo-se aqui o descolonizar em consonância à decolonialidade, como um projeto acadêmico, uma prática de, abre aspas, oposição e intervenção, que surgiu quando o primeiro sujeito colonial do sistema mundo moderno colonial reagiu contra os desígnios imperiais que se iniciaram em 1492, conforme apontam Costa e Grossfogel no dossiê de colonialidade e perspectiva negra. Eventos internacionais dos quais podemos participar de forma remota na França e no Mali apontam para o interesse em organizações e instituições de ensino interessadas no uso do OEL enquanto ferramenta pedagógica, em caminhos de descolonização do currículo face a uma agenda política intercultural. Da participação nesses eventos, ressaltamos o grande potencial, ainda pouco explorado, para a participação de jogadores do Brasil nos campeonatos internacionais, seja por meio da modalidade online ou da modalidade presencial. Dessa forma, arriscamos dizer que a agenda político-pedagógica intercultural emergente tem mais frutos a serem semeados e podem ser potencializados nas sementes que vêm sendo plantadas por pessoas aliadas à presença no ensino formal de epistemes outras, incluindo-se aí epistemes africanas e afrodiaspóricas, como as do jogo Mancala Awele. Conforme prometido, uma imagem de tabuleiro a partir das formações da Secretaria Municipal de Educação do município de São Paulo, tabuleiro de Mancala Awele, citado nessa comunicação. Agradecendo a presença, me despeço e desejo um bom evento para todas, todos e todos.